Christos Anesti, alithos Anesti. Sou Gregórios, do canal Fides Apostólica, e ultimamente tenho visto, isto que já acontece há um bom tempo, um grande número de pessoas de boa fé na Igreja Católica Romana que veem as ações do Papa, ou até dos Papas, e ficam confusas, se questionando como o Papa pode ter feito essa ou aquela coisa que não condiz com a fé católica. As mais variadas ações do Papa geram preocupação e desconforto dos católicos tradicionais, desde mudanças litúrgicas até a canonização de hereges e mil discursos contraditórios que chegam até a fazer com que alguns questionem se o Papa é mesmo Papa. Finalmente, decidi aproveitar um acontecimento recente para expor a visão de um católico apostólico ortodoxo a respeito de toda essa situação. E peço então a atenção especialmente aos católicos tradicionais, e que julguem por si mesmos se o que eu digo procede ou não. Ultimamente aconteceram alguns eventos extremamente polêmicos e bem preocupantes dentro da Igreja Católica Romana. Entre eles a deposição do bispo americano, o bispo Strickland, pelo Papa Francisco. Essa deposição foi claramente uma ação mais motivada por política do que por qualquer outra coisa. O bispo Strickland é um bispo conservador, alinhado aos valores tradicionais dentro da Igreja, e pelas coisas que ele disse e defendeu, tanto incomodou o Papa que acabou sendo aí deposto pelo franciscão. Toda essa confusão coloca em evidência um problema grave, seríssimo de eclesiologia. O problema do poder e da autoridade do Papa. O Papa pode, nessas circunstâncias, depor um bispo num país tão distante, baseado em premissas tão sem fundamento? É claro que o Papa não afirmou isso da sua própria boca, mas ele depôs o bispo Strickland por causa das posições tradicionais que ele toma a respeito de temas como o aborto e a relação da Igreja com os homossexuais. Isso condiz com o papel do Papa? Não. Ora, o Papa deveria ser, o magistério vivo e o guardião da tradição apostólica, que ensina a fé católica e mantém a Igreja de acordo com os princípios dessa mesma fé. O papel do bispo é justamente o de guardar e ensinar a tradição. E as ações tomadas pelo Papa claramente não vão por esse rumo, mas pelo rumo completo e absolutamente oposto. E a pergunta que se levanta é: como concilia-se isso com a dogmática romana? Afinal, temos aqui uma grande, enorme, flagrante e evidente contradição. Vamos expor mais claramente esse problema. Podemos tomar 3 posições distintas quanto a essa ação do Papa. Podemos dizer que ele tem o poder de depor diretamente sem concorrência dos outros pontífices um bispo, e depôs o bispo Strickland licitamente. Podemos dizer que ele pode depor diretamente e sem concorrência dos outros pontífices um bispo, mas depôs este bispo ilicitamente. Ou podemos tomar a posição ortodoxa a esse respeito e dizer que o Papa não tem esse poder de jurisdição universal. Os católicos romanos tradicionais vão afirmar a segunda posição. Mas algo a esse respeito não parece errado? Como podemos afirmar um erro tão crasso do Papa e seguir ao mesmo tempo a dogmática romana? Na verdade, essa posição é contrária aos dogmas do Concílio Vaticano I, que afirmam que o Papa possui infalibilidade também em matéria de disciplina eclesiástica. Patentemente, isso significa que o Papa é infalível, ou seja, que ele não pode errar, quando toma alguma decisão em ordem de disciplina eclesiástica, como, por exemplo, a deposição de um bispo, ou até mesmo a instituição de um novo rito. Isso Lefebvre não conta. Essa contradição é tão alarmante que não pode ser ignorada. Se acreditamos que Francisco é o Papa de Roma e cremos que o Papa romano é infalível, pelos padrões do Concílio Vaticano I, não podemos de modo algum sustentar que ele tenha deposto injustamente o bispo Strickland. E se dissermos que cremos que o Papa é infalível e dissermos ao mesmo tempo que ele errou neste ou em outros casos de disciplina eclesiástica, estamos entrando em contradição conosco e com a Igreja Romana. Mas qual é a solução do problema? Certamente todos sabemos dos famosos ou infames sedevacantistas, que vão afirmar que Francisco não é Papa. O raciocínio é bem claro. O Papa não falha, mas Francisco falha. Logo, o argentino não é o Papa. Mas a questão é um pouco mais complexa do que isso. Veja, o dogma da infalibilidade vem do Concílio Vaticano I, que aliás só foi realizado no século XIX, e que afirma que é e sempre foi a fé da Igreja de Cristo que o Papa é infalível, que ele tem jurisdição universal e que ele é supremo perante todos os outros bispos. Nessa afirmação, temos 2 ideias principais. A primeira é que a Igreja Católica Romana é a mesma igreja fundada por Cristo, legado aos seus apóstolos e aos sucessores destes, que receberam do Cristo sua tradição e autoridade. E a segunda ideia é que essa mesma igreja acreditava a respeito do Papa tudo o que foi definido no século XIX pelo Concílio Vaticano I.
E nisso, até os sedevacantistas creem. E, não obstantemente, ambas as asserções são falsas. Provamos tudo isso analisando, inclusive, um episódio muito sugestivo a respeito do que poderia ser feito numa situação como a presente. Nos referimos ao Quinto Concílio Ecumênico, que é dogmático para os católicos romanos. Embora eu duvide que saibam de sua existência, porque se soubessem, veriam que esse concílio refuta, patentemente, a crença de que o Papa possui mais poder do que um concílio ecumênico, e, a fortiori, a crença de que ele é infalível. O Papa Vigílio estava causando algumas confusões pelo final do sétimo século depois de Cristo e acabou escrevendo uma carta ímpia e herética. O concílio havia se reunido para julgar a respeito de um documento herético chamado Os Três Capítulos, sobre o qual o Papa já havia opinado, mas o concílio, já que não acreditava que o Papa tinha mesmo o poder de realizar uma decisão dogmática sozinho, julgou o documento mesmo assim. E o concílio, recebendo a carta herética de Vigílio, depôs o Papa. E não somente o depuseram, como o excomungaram. Retiraram dos dípticos o nome do Papa Vigílio. Isso significa que não o celebravam mais na liturgia. Na missa, faz-se uma oração que comemora o Papa e que é rezada para manifestar diante de Deus comunhão com ele. Imagine agora se retirassem o nome de Francisco. Agora tente me explicar como os bispos puderam julgar a doutrina de um Papa de uma carta que o Papa enviou a um concílio. Como puderam depor e excomungar o Papa se, segundo a Igreja Romana, eles acreditavam que o Papa é infalível e está acima de todos os bispos? Não dá para explicar, né? É porque a Igreja Una, Católica e Apostólica Ortodoxa nunca creu nisso. Porque a supremacia papal é uma invenção heterodoxa que nunca foi ensinada pelos apóstolos. Sim, os apóstolos nunca ensinaram isso. E a Igreja Católica nunca creu nisso. E podemos confirmá-lo pelo próprio Quinto Concílio, pelo qual o Espírito Santo falou, onde os santos pais afirmam expressamente que, a exemplo dos apóstolos, o Papa de Roma não deve realizar decisões de consequência sem os outros bispos. Ou seja, voltando ao problema, a resposta resulta evidente. O Papa não tem poder nenhum de fazer essa deposição. Na verdade, é bem possível que ele precise, em vez disso, ser julgado por todos os outros bispos. Mas no fim, nem esse, nem qualquer outro Papa que negue a tradição apostólica da Igreja, com todo o seu magistério, poderá ser contrariado ou deposto. O Papa se declarou o próprio magistério da Igreja. Na Igreja Romana, é o Papa quem diz o que é a tradição, e não Cristo. Por fim, foi um Papa que forjou um documento que dizia Prima sedes anemine judicabitur. Ele nunca será julgado. Além de todo esse problema, como já mencionei acima, já que o Papa é infalível também no que diz respeito à disciplina eclesiástica, se aceitamos o Concílio Vaticano I, precisamos também aceitar que, na prática, não se pode celebrar a missa no rito extraordinário. E celebrá-la soa quase como um cisma prático. Se o Papa é o pastor supremo dos cristãos e é infalível em disciplina eclesiástica, como desobedecê-lo? E essa é ainda outra instância que mostra claramente que, na prática, o Papa não é nada disso que se diz. Ele trabalha contra a tradição da Igreja. Ele falha em abundância e confunde todos os fiéis. Na prática, a Igreja Católica de hoje não é a mesma Igreja de São Tomás. Fato observável e que também denuncia que o papado não faz senão destruir a tradição. No fim das contas, o católico romano tradicional é um ortodoxo que não levou seus conhecimentos às últimas consequências. E se nós não podemos dizer que a Igreja Católica Romana de hoje é a mesma igreja que era na Idade Média, como diremos que essa mesma Igreja Romana na Idade Média é a mesma que era no primeiro milênio? E se nós não podemos confiar no Papa, sequer para cuidar da disciplina da Igreja, para preservar a sua liturgia, como confiaremos nele para estabelecer dogmas? Como confiaremos nele para definir a nossa fé? Sem dúvida, ele fará com a fé o mesmo que fez com a liturgia. Vai expressá-la de uma maneira melhor, de acordo com o que os tempos pedem. Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Mas parece que a Igreja Romana não anda em sua melhor forma na luta contra essas portas. E como vamos, então, confiar no papado, quando ele afirma uma doutrina diferente da dos santos pais, nos concílios, dizendo que o Papa é supremo e infalível? E se nós não temos grandes motivos para crer nisto, que motivos teremos para crer no Papa quando ele afirma uma doutrina estranha a todos os santos padres, que muda o credo e diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho? Como mencionei antes, os papas usaram documentos forjados para aumentar o seu poder. Como se pode acreditar em alguém que faz isso? Somos levados a admitir
com São Marcos de Éfeso, que a única doutrina coerente e católica é essa. O Papa é para nós como um dos patriarcas. E apenas isso. Isto é, se ele for ortodoxo.